Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao Você Sabe Por Quê. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Estela Neumann Mendes e a proposta do canal é trazer dicas para alertar você, que na maioria das vezes, por desconhecimento, toma alguma decisão equivocada ou até mesmo não toma decisão nenhuma, o que pode levar a consequências que, por vezes, poderão ter que vir a ser discutidas na justiça. Como já disse anteriormente, não pretendo dar aula de direito, não, mas de uma forma clara e simples, de instruir como evitar ou se livrar de determinadas situações que poderão se tornar incômodas ou até resolver outras nas que você possa acreditar não ter saída. Assim, para quem ainda não é inscrito no canal, se achar o conteúdo relevante, considere se inscrever. Deixe também seu like, comente e compartilhe, pois assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. Me segue também no Instagram e no Facebook. No Instagram eu posso interagir com vocês, né? E lá responder dúvidas que possam surgir. Aqui está no link aqui na descrição, tá? Dito isso, então, vamos ao que interessa. Seguindo o raciocínio anterior, vou te perguntar hoje: você sabe o que é condomínio? Ou seja, você sabe o que é ter um imóvel em condomínio? Vou te explicar então. O condomínio é uma situação jurídica na qual a propriedade, nesse caso específico de um imóvel, porque estamos falando de condomínio em imóveis, né? A propriedade é dividida com uma ou mais de uma pessoa, sendo que cada uma dessas pessoas é dona de uma parte em condições iguais ou não, dependendo de como essa propriedade tenha sido adquirida. Temos então que essa propriedade, esse domínio em comum, daí o termo condomínio, né, pode ser adquirida por várias pessoas, podendo ser irmãos, amigos, primos, etc., de forma voluntária, ou seja, através de uma compra e venda direta com o vendedor. Explico. Supondo que 3 ou 4 amigos, 2, 3, 4, né, irmãos ou amigos, se juntaram para adquirir um imóvel e cada um participou com uma quantia em dinheiro para compor o capital para poder comprar esse imóvel. Se o imóvel for comprado em partes iguais, cada condômino ou proprietário possuirá uma fração ideal ou uma cota parte de forma igualitária. Já se algum deles colocou mais dinheiro do que os outros, a parte dele, por óbvio, será proporcional ao dinheiro que utilizou para compor, né, a compra do imóvel. Esse foi, então, o condomínio voluntário. Temos também, por outro lado, o condomínio involuntário. Esse condomínio, o imóvel está em nome de várias pessoas, às vezes veio de terceiros, podendo ter sido através de herança, que os pais, parentes, tios, amigos ou um terceiro qualquer deixou em testamento por falecimento, etc. De qualquer forma, temos aqui que várias pessoas são proprietárias de um mesmo bem, de um mesmo imóvel, tendo todos os mesmos direitos sobre aquele bem. Pois bem, quando tudo corre bem, não há problemas. Mas e o que acontece quando o imóvel, por exemplo, foi recebido de herança e os parentes, os irmãos, os primos, os condôminos em geral não se dão ou não querem continuar dividindo o bem com os condôminos restantes? Ou se algum deles precisa de dinheiro e a venda do imóvel for a solução aos seus problemas? Existem inúmeros casos de irmãos que herdaram dos pais vários imóveis, ou que seja um, enquanto um ou dois deles querem vender, o restante se recusa. E as pessoas então ficam empurrando com a barriga, porque não sabem que existe uma forma de obrigar aquele parente incômodo que se recusa a assinar, né? Para que efetive a venda. Pessoal, se o imóvel tiver dois ou mais proprietários e se apenas um deles quiser vender e os outros se opuserem, não é porque a maioria não admite vender que o imóvel não poderá ser vendido, não. Muito pelo contrário. Se todos concordarem, não há problemas. O condomínio irá se extinguir com a venda e cada um receberá a parte que lhe cabe na venda. Mas se não houver concordância, qual a saída então? Embora a solução seja um pouco onerosa, né, não muito barata, né, o certo é que o condômino ou o proprietário que pretende receber sua parte no imóvel
poderá primeiro oferecer aos demais para que sua parte seja comprada. Se um deles ou todos comprarem, também não haverá problemas. Faça a escritura de compra e venda em cartório, os que compraram pagam a parte ao que quer vender, né? A parte estipulada, e encerra-se por aí o assunto. Porém, quando nenhum dos demais se dispõe a comprar, seja porque não tem condições financeiras para tanto, ou simplesmente porque não tem vontade, ou simplesmente para ser só do contra, então é necessário recorrer à justiça. O caminho é entrar com uma ação de extinção de condomínio, né? A qual poderá ser proposta por um ou por mais condôminos, tá? Podendo ser apenas por um mesmo. Esta ação visa, né, requerer pedir ao juiz que, em não havendo, né, consenso entre os proprietários para se efetivar a venda do imóvel, seja pela compra deles, pela aquisição deles, né, da parte daquele que quer vender, o imóvel seja então vendido judicialmente, para que o juiz determine que o condomínio está extinto e o imóvel possa ser levado à venda, ainda que seja venda judicial, determinada a situação em que o imóvel se encontra, né, no processo. Pessoal, o fundamento para essa ação, tá? Tá no artigo 1322 do Código Civil, que determina quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e não as havendo, aquele o de quinhão maior. Lembra que eu disse lá atrás, eu comentei, que eventualmente numa compra e venda, né, que o imóvel tiver sido adquirido voluntariamente por várias pessoas, eventualmente poderia ter alguém que tivesse uma parte maior porque colocou mais dinheiro, ou numa herança que o tio favoreceu um terceiro. Se for na parte herança de parte dos pais, é muito difícil que um filho seja mais beneficiado do que o outro, tá? Não vamos entrar aqui no campo da disposição que cada pessoa tem para legar para quem quiser, tá? Isso seria matéria para outro dia. Aqui é necessário saber que em herança, né, de pai para filho na sucessão, legítima tem que ser respeitada e a lei determina que nenhum filho poderá ser beneficiado em detrimento do outro. Então, nesse caso, quando o condomínio decorrer de herança de pais, por exemplo, será em partes iguais, geralmente. Quando o condomínio decorrer de testamento ou de herança deixado por terceiros, nesse caso poderá haver sim uma diferença de quinhão de cada um, de parte que cada um tem, poderá ser maior de um em relação aos outros, tá? É só uma explicação para deixar claro, porque de repente pode surgir alguém dizendo, ai, que absurdo, tem que respeitar a legítima, não pode dar mais para um. Não, eu estou dizendo que existem situações em que esse quinhão, digamos assim, né, essa parte correspondente a cada um poderá ser diferente, se a herança tiver decorrido de algum tio, de algum parente que favoreceu, porque eles não são obrigados a respeitar a legítima, eles podem legar nas condições que eles quiserem, tá bom? Tá explicado assim? Então, vamos continuar. Retomando, então, o que nós estávamos falando sobre o artigo do Código Civil, isso quer dizer que se não houver concordância sobre quem poderá adquirir o imóvel como um todo, pagando a parte dos demais, o imóvel então será vendido judicialmente e o juiz vai determinar a venda do imóvel mediante leilão. Se nessa ação, então, concordarem quanto ao preço, né, os condôminos que estiverem interessados em adquirir a parte do outro ou dos outros, né, terão o direito de preferência, então, efetuando o pagamento para aqueles que estão querendo vender.
Por outro lado, se não houver concordância quanto ao valor atribuído ao imóvel, será marcada uma avaliação judicial. O juiz determina que um perito avaliador, né, avalie o imóvel para se determinar o valor de mercado dele. De qualquer forma, não chegando os proprietários a um consenso, o juiz irá determinar a venda do imóvel mediante leilão e antes de ser adjudicado aquele arrematante que deu o melhor lance, se dará preferência ao condômino que ofertar o maior lance. Isso, pessoal, é lei, tá? Isso está determinado no parágrafo 2º do artigo 1322 do Código Civil, que diz: se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á a licitação entre estranhos de adjudicada a coisa aquele que ofereceu maior lance, proceder-se-á a licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo em condições iguais o condômino ao estranho. De qualquer forma, eu posso afirmar para vocês que, embora a lei determine o prazo de 10 anos para ingressar com esse tipo de ação, existem também decisões dos tribunais entendendo que os condôminos podem exigir a qualquer tempo a extinção, independentemente do prazo prescricional. Assim, se você tem um imóvel em propriedade com outros herdeiros e precisa ou quer vender, né? Que precisa de dinheiro e sabe que a venda desse imóvel poderá ser uma solução para os seus problemas, saiba que em havendo a negativa dos demais proprietários em vender, você poderá exigir, sim, que o juiz declare a extinção desse condomínio e que esse imóvel seja vendido judicialmente, recebendo então a parte que lhe cabe. Esse foi o vídeo de hoje, então, e nós vamos ficando por aqui. Mas me digam se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida que vocês queiram, né, que eu possa esclarecer aqui para vocês, deixe nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.